Eu queria saber, assim, como que é a experiência de um imigrante no Brasil, né? Eu converso bastante com um imigrante brasileiro que está fora, que está nos Estados Unidos, está em Portugal, está no Canadá, mas eu fico imaginando a dificuldade para o imigrante no Brasil, né? Vai fazer carteira de motorista, vai no Detran, ou tem que ir lá no Poupa Tempo. Como é que foi essa sua experiência? E quais foram os principais aprendizados, os principais perrengues? Não, e questão de visto, de trabalho, nem falar. Então, começando pela ordem, assim, Juliano, a burocracia é grande, mas uma das coisas com que eu quero começar sobre como é ser imigrante no Brasil é que eu fui extremamente sempre muito bem recebido. Mesmo pelo fato que a Uhum, Itália também tem uma conexão cultural muito forte com o Brasil, ou também eu tinha já um pouco de facilidade ao me enturmar com o brasileiro por algumas questões, de novo, vivência de jiu-jitsu, um pouco da minha personalidade, eu sempre fui muito bem recebido e muito respeitado, nível pessoal e profissional, ao ponto que eu acho uhum, que, de novo, até trouxe algumas vantagens, uma visibilidade profissional que talvez possa ter nascido de questões até como né, meu nome mais fácil de lembrar, Andrea, no Brasil, normalmente uma menina. E aí todo mundo uhum, então lembrava do Andrea italiano. E aí começa a se criar um pouco esse networking e acabei uhum, conhecendo muitas pessoas no Brasil ao longo desses meus 10 anos. Mas, como disse, a burocracia não é fácil. uhum. Então, assim como o brasileiro, às vezes, né, encontra muita burocracia, e qualquer nacionalidade, até italiano, em questões de visto de trabalho, seja para Estados Unidos ou para a Europa, eu também encontrei muita dificuldade, porque os requisitos para obter vistos de trabalho no Brasil também são extremamente difíceis. Então, tem que se demonstrar que você é um colaborador que não pode ser, a princípio, substituído por um trabalhador local. Então, tive que Uhum. mostrar desde a minha experiência com idiomas estrangeiros, como italiano, essa minha vivência em outros países. Então, tem que argumentar muito isso. E é um prazo que demora bastante. Então, o visto já Uhum. foi uma grande batalha, que, enfim, a primeira, talvez. E depois é como você disse, você chega no Brasil, pisa aqui, tem que fazer CPF. E aí eu Uhum. fui fazer lá, fila, registro, né? Enfim, CPF, carteira de Detran, até carteira de trabalho não tinha. Então, Uhum. todas essas etapas, elas... e ainda eu senti que, assim como a Itália também, e até nos Estados Unidos, porque eu estou passando pela mesma coisa, ainda é um Uhum. processo um pouco muito manual, de papelada, ainda pouco Sim. automatizado no Brasil também. Então, acho que é ali um ponto de melhora também que poderia facilitar a imigração também de estrangeiros para o Brasil, com certeza é a digitalização dos processos que ainda não vivi tanto. Mas, com certeza, de forma total, assim, com certeza tem sido uma experiência muito positiva. Que legal. E como é que. Você falou um pouco que você tinha essa conexão com o jiu-jitsu e tal, mas conta um pouquinho mais, assim, como é que o Brasil entrou na sua vida, né? Você foi da Itália para o Brasil, você já foi com algo pronto, ou você, no final de semana, falou assim: quer saber? Vou mudar para o Brasil e deixa eu ver o que que tem. Você já foi com uma proposta de trabalho? Conta um pouquinho mais sobre essa sua ida para lá. E é curioso, Foi porque assim, quase. acho que o Brasil não é muito a primeira opção de destino das pessoas, né? Atualmente, talvez há 10 anos atrás eu entendo, pode ser que seja, né? Mas acho que hoje não Isso, seria, então tem essa curiosidade. isso. Eu lembro, 10 anos atrás, o que me impactou muito, e eu estava nos Estados Unidos finalizando o meu mestrado em Relações Internacionais, eu lembro ter passado numa banca de jornal em Washington, e lembro até hoje o impacto que a capa da revista The Economist, com Cristo Redentor pegando fogo igual um foguete, Brasil deixou takes em mim. off. Era a época, era a época era dos BRICS, muito se falava do Brasil, Rússia, Índia, China, muito se falava, enfim, realmente do crescimento do Brasil. E aí eu fiquei muito interessado. E juntei isso com um pouco da minha paixão pelo jiu-jitsu brasileiro e amigos e amigas brasileiras que eu tinha, para dizer, olha, eu nunca nem viajei de férias para o Brasil. Mas eu falei, oh, vou tentar, vou me formar, graduar do meu mestrado, e vou tentar ver o que eu consigo no Brasil. E aí eu fui e realmente, muito rapidamente, já arrumei um emprego assim que eu cheguei no Groupon, sempre fui muito bem recebido, muito bem ajudado. Mas, de novo, vim com duas malas e poucos contatos, um português meio assim, meio boca, né, como se diz, e porém me virei e eu acho que é ali onde a experiência se torna ainda mais prazerosa quando você olha para trás e vê todos os aprendizados que trouxe. E isso, inclusive,
facilita muito mais qualquer outro processo de imigração. Porque se você já passa por um processo migratório, mudar para novos países, mesmo com todas as dificuldades e burocracias, paradoxalmente se torna mais fácil. Porque você sabe que tem que recomeçar disso, e fazer aquilo, e ver a questão tributária, e ver a questão de visto, e ver isso e aquilo. Então, eu acho que isso é um aprendizado muito, muito grande, que eu acho que todo mundo, uma vez na vida, deveria fazer. E a questão do idioma também, você veio sem saber, você foi aprendendo aqui, é isso? Aí você fez aula, foi aprendendo no... Fui fazer umas aulas antes de vir, porque já com esse objetivo, decidi ir para o Brasil, então me dei uns 6 meses de estudo de português. Mas com certeza não estava no nível de trabalhar 100%. Aí o pessoal deu um voto de confiança, disse, esse gringo vai aprender, vamos lá. E aí realmente aprendi rapidamente. Ainda não estava no nível de dar palestra em português, né? E publiquei até 3 livros até hoje sobre transformação digital em um idioma que não é meu, que é português. Então, de novo, às vezes o que processos migratórios nos forçam a fazer, que é algo que a gente nunca faria, às vezes, na zona de conforto em que a gente está, em nosso país, nosso ambiente, é surpreendente. Porque você é desafiado a se mostrar, é desafiado a, enfim, ter que sair. Você, às vezes, como foi o meu caso, migra sem família, então, às vezes tem final de semana que não faz nada, então aí você corre atrás, diz, olha, eu quero me dar bem neste país. Então, foi isso que aconteceu.